Olhe para Marte hoje, um deserto gelado, varrido por ventos e coberto por óxido de ferro. Um planeta que parece ter morrido de velhice cósmica. Mas e se eu lhe dissesse que a história de Marte não foi uma morte lenta e gradual, mas sim o resultado de um único evento cataclísmico? Um golpe cósmico tão violento que reescreveu a física de um mundo inteiro, roubando-lhe o potencial de vida. Se Marte já foi azul e quente, o que exatamente o atingiu e como esse único impacto conseguiu transformar um planeta em uma relíquia vermelha em apenas um instante geológico? Se você é fascinado pelo planeta vermelho e quer acompanhar esta jornada épica, desvendando os segredos por trás da sua transformação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas partes desta saga. A viagem ao passado mais dramático do Sistema Solar começa agora. O planeta de duas faces. Para entender o impacto que mudou Marte para sempre, precisamos primeiro reconhecer a maior anomalia geológica do planeta, a dicotomia marciana. Se você olhar para um mapa topográfico de Marte, perceberá que ele é literalmente um planeta de duas faces. O hemisfério sul é antigo, elevado e está repleto de crateras profundas, a crosta original de Marte. Já o hemisfério norte é surpreendentemente plano, baixo e liso, como uma gigantesca bacia. Essa diferença de elevação é tão massiva que a crosta do norte é cerca de 30 quilômetros mais fina do que a crosta do sul. Essa não é uma cicatriz comum de asteroide. É uma ferida que cobre quase 40% da superfície de Marte. Durante décadas, os cientistas tentaram explicar essa discrepância massiva. Teria sido erosão? Um processo vulcânico interno? A resposta mais plausível e intrigante, que hoje domina a ciência planetária, aponta para um evento singular e devastador, o impacto borealis. O golpe do gigante. Imagine o jovem Marte, há cerca de 4,5 a 4,0 bilhões de anos. Nesta época, ele provavelmente ainda possuía um campo magnético forte, uma atmosfera densa e talvez oceanos de água líquida em sua superfície. Era a Era Noachiana, um período de grande promessa. Então, veio o impacto. O que atingiu Marte não foi um mero asteroide, mas um protoplaneta. Estima-se que o objeto responsável pelo impacto borealis tinha o tamanho de Plutão, ou, no mínimo, um terço do tamanho do próprio Marte. Quando este corpo maciço colidiu com alta velocidade no hemisfério norte, a energia liberada foi inimaginável. Não foi um simples buraco, foi um cataclismo de escala global. A colisão não apenas vaporizou instantaneamente milhões de quilômetros cúbicos de rocha, mas também enviou ondas de choque através do planeta, fazendo o jovem Marte vibrar como um sino. O material ejetado formou a Bacia Borealis, a maior bacia de impacto conhecida em todo o Sistema Solar. As consequências imediatas: o deslocamento da crosta. O impacto borealis foi o evento que mudou Marte para sempre, porque ele não apenas alterou a superfície, mas agiu como um bisturi cósmico que dissecou a estrutura interna do planeta. No local da colisão, a crosta foi essencialmente removida, expondo o manto abaixo e criando a vasta planície do norte. Essa remoção assimétrica da crosta teve um efeito dominador sobre a distribuição de Marte, influenciando sua rotação e, o mais importante, a estabilidade de seu núcleo. O planeta recém-formado e ainda quente foi desequilibrado. A onda de choque e a redistribuição de massa causadas pela colisão teriam provocado um vulcanismo massivo e imediato, liberando gases e vapor d'água. Mas essa atividade era apenas um sintoma do trauma. A verdadeira mudança estava ocorrendo no coração de Marte. A teoria principal sustenta que o impacto borealis forneceu o choque final que desestabilizou o dínamo interno de Marte, o movimento do ferro líquido em seu núcleo que gerava o campo magnético global. Se o impacto foi tangencial o suficiente, ele poderia ter parado ou alterado drasticamente a convecção dentro do núcleo. E é aqui que reside a verdadeira tragédia da morte de Marte. O impacto criou a cicatriz física, mas a perda do campo magnético foi a sentença de morte. Sem esse escudo protetor invisível, o planeta ficou vulnerável à fúria constante do Sol.
Na próxima parte desta saga, vamos explorar como essa perda magnética permitiu que o vento solar desnudasse a atmosfera de Marte, transformando oceanos em vapor e deixando para trás o deserto vermelho que conhecemos hoje. O impacto borealis não foi apenas um buraco gigante, foi o gatilho de uma reação em cadeia cósmica que determinou o destino de Marte. Na primeira parte, testemunhamos o choque que silenciou o coração de ferro líquido do planeta, derrubando seu escudo magnético. Agora, desprotegido, Marte estava nu diante da fúria implacável do Sol. A perda do campo magnético global foi a sentença. O Sol, uma estrela generosa, mas também violenta, emite constantemente o que chamamos de vento solar, um fluxo incessante de partículas carregadas, prótons e elétrons, viajando a centenas de quilômetros por segundo. Na Terra, nossa magnetosfera desvia esse fluxo para longe, criando o espetáculo das auroras nos polos, mas nos protegendo da destruição atmosférica. Para o jovem Marte, que ainda abrigava oceanos e um clima relativamente temperado, a desativação de seu dínamo magnético foi um desastre lento, mas inevitável. Para o jovem Marte, que ainda abrigava oceanos e um clima relativamente temperado, a desativação de seu dínamo magnético foi um desastre lento, mas inevitável. Sem o escudo invisível, o vento solar começou a colidir diretamente com as camadas mais altas da atmosfera marciana. Não foi um golpe único e dramático, mas sim um assalto químico e físico contínuo que durou milhões de anos. A cada impacto de uma partícula solar de alta energia, moléculas atmosféricas essenciais, principalmente dióxido de carbono e vapor d'água, eram energizadas, aceleradas e literalmente ejetadas para o espaço interplanetário. Pense nisso como um bombardeio de areia invisível, desgastando lentamente uma montanha. O resultado foi uma erosão atmosférica catastrófica. Lentamente, a pressão superficial de Marte começou a cair. Com a atmosfera rareando, o efeito estufa que mantinha o planeta aquecido enfraqueceu drasticamente. O calor que antes era retido começou a se dissipar rapidamente no espaço frio. Essa queda de pressão e temperatura teve consequências fatais para a água líquida. Em pressões muito baixas, a água não pode mais existir na forma líquida, evaporando instantaneamente, sublimando para o estado gasoso, mesmo em temperaturas abaixo de zero. Os vastos oceanos, rios e lagos que uma vez cobriram as planícies do norte de Marte começaram a ferver silenciosamente no vácuo parcial, transformando-se em vapor d'água, que, por sua vez, foi arrastado pelo vento solar. O impacto não apenas retirou o escudo de Marte, ele roubou o próprio ar e a água. A atmosfera, que um dia foi espessa o suficiente para permitir a existência de chuva, tornou-se a fina camada de gás carbônico que conhecemos hoje, apenas 1% da densidade da Terra. O que sobrou dessa tragédia cósmica foi a paisagem que define Marte, um mundo frio, seco e vermelho. A cor vermelha, o óxido de ferro, ferrugem, que recobre o planeta, é o testemunho final dessa desnudação. Uma vez que a água líquida desapareceu e a atmosfera rareou, a superfície ficou exposta à radiação solar e cósmica, secando e oxidando os minerais ricos em ferro, pintando o planeta com a tonalidade de sangue que hoje admiramos. O impacto borealis, portanto, não apenas criou uma bacia gigantesca, ele reescreveu a química e a geologia do planeta, transformando um mundo potencialmente habitável em um deserto congelado. A cicatriz física no hemisfério norte é visível, mas a ferida invisível, a perda da atmosfera, é a marca que mudou Marte para sempre. Essa perda não é apenas uma nota histórica, é a dificuldade tecnológica e o desafio filosófico que enfrentamos hoje. Se quisermos trazer vida de volta a esse planeta, teremos que enfrentar não apenas o frio e a radiação, mas a própria essência de sua morte geológica. Como recriar um escudo em um planeta que não tem mais um dínamo ativo, e como fornecer uma atmosfera que o Sol tenta roubar a cada segundo. O impacto borealis, em sua colossal destruição, não se limitou a reconfigurar a crosta marciana. Seus ecos sísmicos viajaram muito além da superfície, atingindo o coração do planeta e ditando o destino de seu motor interno.
A verdadeira mudança, aquela que selou o destino de Marte, não foi a perda de água, mas o silenciamento do dínamo planetário. Imagine o núcleo de Marte, uma esfera de ferro líquido em movimento incessante, gerando um campo magnético que envolvia o planeta como um escudo protetor, o dínamo. A energia liberada no impacto Borealis foi tão massiva, a redistribuição de massa na crosta foi tão desequilibrada, que as forças de convecção dentro do manto e do núcleo foram dramaticamente alteradas. Acredita-se que esse evento tenha atuado como um freio geológico, desacelerando ou até mesmo estabilizando o movimento diferencial necessário para sustentar o campo magnético. Quando o escudo magnético enfraqueceu e finalmente colapsou, Marte ficou nu. Foi um processo lento, mas inexorável, de desnudação cósmica. O vento solar, um fluxo constante de partículas ionizadas e de alta energia emitidas pelo Sol, começou a bombardear a atmosfera superior sem resistência. Molécula por molécula, a preciosa camada de gases que mantinha o calor e permitia a pressão de água líquida foi arrancada e soprada para o espaço interplanetário. A perda da atmosfera não foi apenas uma tragédia climática, foi uma transformação química e geológica permanente. À medida que a pressão superficial caía drasticamente, a água líquida não conseguia mais existir de forma estável. Ela passava diretamente do estado sólido, gelo, para o estado gasoso, vapor, um processo conhecido como sublimação. Os grandes reservatórios de água que outrora esculpiram vales fluviais gigantescos foram perdidos ou então ficaram aprisionados no subsolo, congelados em vastas camadas de permafrost que se estendem por quilômetros abaixo da superfície, enterrados no regolito seco e oxidado. Essa superfície oxidada é o testemunho mais visível do impacto que mudou Marte para sempre, a cor vermelha. Com a camada protetora da atmosfera eliminada, a radiação ultravioleta e cósmica atingiu diretamente as rochas ricas em ferro. Este ferro reagiu quimicamente com o oxigênio residual e até mesmo com a água em estado de vapor, num processo de ferrugem acelerada em escala planetária. A hematita, o óxido de ferro, espalhou-se pela superfície, colorindo as dunas, os vales e as montanhas com a tonalidade de sangue que o transformou no icônico planeta vermelho que conhecemos hoje. O Borealis não apenas criou uma cicatriz física, ele determinou a química da superfície e a morte do ciclo hidrológico. Ele transformou um mundo que poderia ter abrigado vida em um deserto congelado e radioativo. A mudança foi tão fundamental que até a distribuição de calor interno foi alterada, influenciando o vulcanismo e a atividade tectônica, que cessaram quase completamente. Marte se tornou geologicamente estático, um gigante adormecido. A lição do impacto Borealis ressoa em todos os planos de colonização e terraformação. Não podemos simplesmente aquecer Marte e esperar que a água evapore e a atmosfera retorne. Devemos primeiro lidar com a ferida invisível, a ausência de um campo magnético global. O desafio de recriar um escudo, seja através de tecnologia orbital ou pelo aquecimento de seu núcleo inerte, é a herança direta do impacto que, há éons, transformou um mundo potencialmente azul em um planeta vermelho, forçando-o a se curvar sob a fúria implacável do Sol. A ferida aberta pelo Borealis foi mais do que um buraco gigante no hemisfério norte. Ela foi o detonador de um processo de degradação atmosférica que durou éons. Se a perda do campo magnético global foi o efeito imediato do impacto, a consequência de longo prazo foi o lento e implacável roubo do ar marciano pelo vento solar. Marte, despojado de seu escudo protetor, ficou vulnerável como uma presa indefesa. O vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas, emitidas pelo Sol a velocidades supersônicas, começou a bombardear a atmosfera superior. Sem a magnetosfera para deslefitir essa fúria cósmica, as partículas energéticas colidiam diretamente com os gases atmosféricos, arrancando-os da fraca gravidade marciana, átomo por átomo, molécula por molécula. Essa é a verdadeira face do impacto que mudou Marte para sempre, um processo de desnudamento que durou bilhões de anos. O Borealis não apenas matou o planeta em um instante catastrófico, ele o condenou a uma morte lenta por exaustão.
A fina camada de dióxido de carbono que hoje envolve Marte é o fantasma pálido de uma atmosfera outrora robusta, talvez espessa o suficiente para reter calor e pressão, permitindo que a água líquida fluísse livremente em sua superfície. A geologia marciana nos conta essa história de forma dolorosa. Observamos vestígios de vales fluviais, deltas e leitos de lagos, evidências de um passado úmido. Mas onde foi parar toda essa água e o ar que a sustentava? O impacto, ao silenciar o dínamo interno e expor a superfície, garantiu que a maior parte desses voláteis fosse perdida para o espaço. A água que não congelou sob a superfície foi gradualmente dissociada pela radiação ultravioleta. Hidrogênio leve demais escapou para o espaço, e o oxigênio restante se ligou ao ferro nas rochas, dando a Marte sua cor vermelha característica. O impacto, portanto, não apenas roubou o escudo, ele mudou a própria cor do planeta, transformando-o de um cinza ou azul potencial em um mundo oxidado. Essa herança do impacto define o ponto de partida e o desafio final da colonização humana. Quando falamos em terraformar Marte, não estamos apenas falando em aquecer o planeta, estamos falando em consertar um vazamento cósmico causado por um evento de 4 bilhões de anos. Se conseguirmos liberar todo o CO2 congelado nas calotas polares e no regolito, criaríamos temporariamente uma atmosfera mais espessa, mas essa atmosfera estaria condenada à mesma erosão lenta. O impacto borealis nos obriga a encarar a realidade científica. Qualquer tentativa sustentável de revitalizar Marte deve começar por reverter a sua principal consequência. Não basta criar rios, é preciso garantir que eles não sequem em poucos milhões de anos. A solução para o futuro de Marte reside em desfazer o dano cósmico, recriando de alguma forma o campo magnético perdido, seja através de tecnologias de escudo orbital, seja pela complexa e monumental tarefa de reativar o núcleo planetário. O planeta vermelho é, em essência, um museu de uma catástrofe cósmica. E cada rover que pousa em sua superfície está, na verdade, examinando a cena de um crime de proporções gigantescas. Nossas esperanças de vida em Marte dependem da nossa capacidade de superar a inércia geológica e a vulnerabilidade atmosférica, que são a assinatura indelével do impacto que, há éons, silenciou um mundo. O impacto que mudou Marte para sempre não é apenas um evento passado, ele é o arquiteto silencioso de todo o nosso futuro marciano. A cicatriz deixada pelo Borealis, que desestabilizou o núcleo e roubou a proteção magnética, transformou o desafio da terraformação de um simples projeto de engenharia para uma tarefa de restauração planetária. Não se trata apenas de aquecer o planeta, mas sim de curar um trauma cósmico. A primeira e mais crucial batalha contra o legado do impacto é a reativação do campo magnético. A ciência do século XXI nos apresentou duas propostas monumentais, ambas nascidas da necessidade de reverter o dano que o Borealis infligiu. A primeira é a criação de um escudo magnético orbital. Essa solução, que parece ficção científica, envolve posicionar um gigantesco gerador de campo magnético, essencialmente um ímã dipolar alimentado por energia solar, no ponto L1 entre Marte e o Sol. Se bem-sucedido, este escudo desviaria o vento solar, permitindo que o planeta começasse a reter qualquer atmosfera que criássemos, imitando a proteção que a Terra possui e que Marte perdeu naquele fatídico dia. No entanto, a solução orbital é vista por muitos como um paliativo. A verdadeira vitória sobre o impacto exigiria a reativação do motor geológico interno, o núcleo. Este é o projeto mais ambicioso já concebido pela humanidade. O plano envolve injetar quantidades massivas de energia no núcleo marciano, talvez usando explosões nucleares direcionadas ou feixes de partículas de alta energia, para reiniciar o movimento de convecção do ferro líquido. Se pudermos reacender o dínamo interno, estaríamos fisicamente desfazendo a inércia geológica causada pelo Borealis, devolvendo a Marte a sua soberania magnética e encerrando definitivamente o longo luto atmosférico. O impacto não foi apenas destrutivo em escala planetária, ele redefiniu a própria geologia de superfície. A assimetria entre os hemisférios norte e sul, marcada pela bacia Borealis, dita onde e como as primeiras cidades são construídas.
O norte, mais liso e de crosta mais fina, é geologicamente mais vulnerável, mas potencialmente mais fácil de escavar para abrigar infraestruturas subterrâneas. O sul, com sua crosta espessa e montanhosa, oferece proteções naturais contra a radiação remanescente, servindo como a espinha dorsal rochosa onde os colonos buscam refúgio enquanto o escudo magnético não está totalmente operacional. Cada tunelamento, cada estufa pressurizada, cada tentativa de liberar gases de efeito estufa congelados nos polos é uma resposta direta à vulnerabilidade imposta pelo impacto. A colonização de Marte não é apenas um teste de nossa engenharia, é um teste de nossa determinação em corrigir um erro cósmico. A humanidade, ao invés de simplesmente se adaptar ao planeta estéril que o impacto deixou, está assumindo a responsabilidade de restaurar o potencial de um mundo que outrora foi vibrante. A lição mais profunda do Borealis é que a vida planetária é frágil e que a proteção do campo magnético é o pré-requisito fundamental para a existência de rios e oceanos. Ao olharmos para os planaltos erodidos, sabemos que estamos olhando para o resultado de um crime lento, onde o vento solar, desimpedido pelo escudo quebrado, levou bilhões de anos para roubar cada molécula de água. Nossa missão agora é reverter esse roubo, trazendo de volta o que o cosmos levou. A engenharia necessária para reativar o núcleo ou construir um escudo orbital transcende as capacidades atuais de qualquer nação isolada. O impacto Borealis, ao criar uma ameaça existencial para a vida em Marte, acabou por forçar uma união de esforços interplanetários, exigindo que a humanidade trabalhe em escala inédita. Estamos lidando com forças que moldam mundos, e a energia necessária para tal intervenção exige a mobilização de recursos que fazem a construção das pirâmides ou a ida à Lua parecerem meros rascunhos. A verdadeira colonização só começará quando a assinatura do Borealis for finalmente apagada e o planeta puder respirar novamente sob sua própria proteção. O impacto Borealis, o evento geológico que fraturou o destino de Marte há éons, não foi apenas uma cicatriz na crosta planetária, foi a assinatura de uma sentença de morte lenta. Contudo, essa mesma tragédia cósmica acabou por se tornar a bússola que guiou a humanidade para sua maior realização unificada. A engenharia necessária para reverter o roubo atmosférico exigiu o abandono de todas as rivalidades terrestres. O custo, a escala e o risco eram tão proibitivos que apenas a visão de um planeta renascido e a ameaça de perder a primeira colônia interplanetária poderiam forçar tal consenso. O projeto, batizado de Escudo de Prometeu, não visava apenas construir um campo de força, visava reconstruir a dignidade planetária. Após décadas de planejamento e a mobilização de recursos extraídos de asteroides e da própria Lua, a colossal estrutura de geração de campo magnético foi finalmente posicionada nos pontos de Lagrange 1 e Lagrange 2, flanqueando Marte. A complexidade era inimaginável. Criar um campo artificial forte o suficiente para desviar o vento solar, mas estável o bastante para não interferir com as comunicações ou a órbita. O dia de sua ativação era aguardado com a mesma ansiedade com que se espera o nascimento de uma nova era. Quando a energia pulsou através dos geradores do escudo de Prometeu, o impacto não foi um clarão explosivo, mas uma onda invisível de redenção. O que se viu primeiro foi a mudança sutil, mas inconfundível nos dados de radiação. O fluxo de partículas de alta energia, que há bilhões de anos castigava a superfície marciana, começou a ser desviado. O planeta, pela primeira vez desde o Borealis, estava protegido. A assinatura do crime cósmico estava sendo apagada. Essa proteção magnética foi o gatilho. Nos séculos que se seguiram, a lenta, deliberada e monumental tarefa de terraformação pôde, enfim, começar com segurança. Com a blindagem contra o vento solar garantida, as estratégias para liberar gases de efeito estufa e capturar gelo dos anéis externos do sistema solar ganharam viabilidade a longo prazo. O Borealis havia condenado Marte à aridez. O escudo de Prometeu garantia que qualquer água ou atmosfera introduzida permaneceria. O impacto que mudou Marte para sempre não foi apenas o evento destrutivo em si, mas a sua subsequente reversão.
A grande cratera Borealis, que domina o hemisfério norte, deixou de ser vista como a ferida aberta da infância do planeta. Ela se tornou a prova viva da fragilidade dos mundos, mas também do poder da resiliência e da inteligência humana. Foi a cicatriz que forçou a nossa espécie a pensar em escala planetária, a transcender a mera exploração e a assumir a responsabilidade de ser guardiã e engenheira de mundos. O legado do Borealis não é a perda da água antiga nem o planeta vermelho e frio que conhecemos nas primeiras imagens. Seu verdadeiro legado é este: a fundação da primeira civilização interplanetária unida. A necessidade de enfrentar a catástrofe que o impacto causou, exigindo a reengenharia de um planeta inteiro, fez da colonização de Marte um projeto de proporções épicas, onde o sucesso não era medido em bandeiras hasteadas ou lucros, mas na capacidade de dar um novo fôlego a um mundo moribundo. Hoje, séculos após o grande projeto, o céu de Marte não é mais aquele tom pálido e rosado de poeira fina. A pressão atmosférica, ainda que baixa para os padrões terrestres, permite que neblinas tênues se formem nos vales profundos. Os primeiros lagos artificiais, alimentados por reservatórios subterrâneos e protegidos pela nova atmosfera, refletem um céu que está lentamente ganhando profundidade. O vermelho de Marte, embora onde presente na geologia, começa a ser pontuado pelo verde dos líquens modificados e pelo azul efêmero da água. O impacto Borealis foi o evento divisor de águas que definiu o passado distante de Marte e, paradoxalmente, moldou seu futuro mais promissor. Ele nos ensinou que, no vasto e indiferente cosmos, a única coisa que pode garantir a permanência da vida e a segurança dos mundos não é um campo magnético natural ou uma distância segura do Sol, mas sim a capacidade da inteligência de corrigir erros geológicos e construir, com esforço e sacrifício, o próprio destino. O impacto que mudou Marte para sempre foi o que nos forçou a salvá-lo, transformando a tragédia em um triunfo de escala cósmica. O planeta está respirando novamente, e a humanidade, finalmente, se tornou uma espécie verdadeiramente interplanetária.